De Gênesis, nós vamos poder perceber que havia um homem na terra e esse homem possuía certa intimidade com Deus. Deus então enxergou na semente deste homem uma esperança. Todos nós sabemos que o nome deste homem era Abrão. Deus fala com Abraão, lhe dirige a palavra: saia da tua terra, do meio da tua parentela, porque eu te darei uma descendência. Desta promessa nascem filhos e filhas, e no cenário um homem chamado Jacó aparece, filho de Isaque, irmão de Esaú. Jacó tem uma guerra travada com o céu, e quando o anjo olha para ele e diz: como é o seu nome? Ele vai dizer: o meu nome é Jacó. Jacó traz por significado enganador. A história diz que duas nações brigavam dentro da barriga de uma mulher, porque Jacó nasceu segurando no pé do seu irmão gêmeo Esaú. Então Jacó significa enganador. Quando Jacó diz para o anjo: eu sou Jacó, ele está dizendo: eu sou um enganador. Meu Deus. O anjo vai olhar para ele e vai dizer: não, você não é Jacó, você é Israel. Oh, glória! A história diz que Jacó, avançado de idade, ele vai gerar 12 filhos, que são os 12 patriarcas, e no meio deles aparece um homem chamado José, que tem um sonho. Todos nós sabemos que o sonho de José fez com que a inveja e a circunstância o levassem a passar por um processo doloroso. Porém, Deus foi fiel e cumpriu o sonho na vida de José. Porque ele entra como escravo na história dentro da casa de Potifar e sai no trono de Faraó com o anel no dedo. Apesar do processo, Deus foi fiel para cumprir o sonho na vida de José. Como assim, pregador? Por maior que seja a dor, ainda existe um sonho. Por maior que for a pancada, ainda existe um sonho. Tem alguém que não está me entendendo? E eu já vou começar a pregar para você. Está machucando e você não está entendendo. Está doendo e você não está entendendo. Sabe por quê? Dor do parto você está gerando. É a dor da promessa. Quando Deus coloca um sonho, tem que haver dor. A história vai dizer que o novo faraó começa a estar de frente para o Egito, e a Bíblia nos diz que ele não conhece a José, e muito menos a história do povo que Deus escolheu. O povo hebreu, que mais tarde se torna o povo de Deus, é escravizado no Egito. Faraó então vai olhar para o povo e vai perceber que aquele povo cresce de uma maneira surpreendente. E o medo de Faraó é que mais tarde o povo hebreu se torne uma potência enorme e se rebele contra ele. Então ele começa a usar de estratégia. Ele então decide aumentar o jugo sobre o ombro do povo. Como assim? O povo começa a apanhar mais, a escravidão aumenta, o alimento diminui, para que assim o povo venha padecer e venha diminuir. Só que acontece que quando o faraó aumenta o jugo sobre Israel, Israel não diminui, Israel continua crescendo. Meu Deus, oh glória. Eles não pegaram. Eita terra. Faraó começa a pesar sobre os ombros de Israel. Só que Israel, em vez de diminuir, ele continua crescendo. Por quê? Porque quando Deus escolhe
escolhe ele, o jugo no ombro pode até ser dobrado, mas ele permanece crescendo. Eita glória! O peso pode ser grande, mas ele continua crescendo. Não, perdeu que dar glória a Deus. Eu vou melhorar para você poder adorar a Deus. Na história e no texto, ele não está dizendo que o povo era escravizado e crescia na mesma proporção com que era escravizado, não. A Bíblia diz: por quanto mais vos afligiam, mais eles se multiplicavam e cresciam. Eita Eu tenho glória! uma palavra do céu para Meu você. Deus! Quanto mais pisarem em você, mais você vai crescer. Quanto mais falarem mal de você, mais você vai crescer. Quanto mais o inferno se levantar, mais você vai crescer. Deus não te chamou para viver de cabeça baixa, jogado no chão pelos cantos, murmurando, reclamando, não. Deus te escolheu para avançar. Que lindo isso. Já que o povo não diminui com a escravidão, então vamos matar todo macho que nascer. Então a ordem agora é: todo homem que nascer da madre de uma mulher do sexo, se nascer do sexo masculino, manda matar. Nessa época nasce um homem chamado Moisés, mas ele ainda não tinha nome, porque o nome é dado depois que ele é tirado das águas. É por isso que o nome Moisés significa retirado das águas. Quando Moisés nasce, ele ainda não tinha nome. Ele só teve nome depois que ele saiu da água. Como assim, pregador? Ele entrou na água, ele entrou no rio, abandonado sem nome, mas saiu do rio com nome: Moisés. Se não pegou, eu vou melhorar para você entender. Você entra no processo sem nome, mas você sai do processo com nome. Deus vai colocar o teu nome na história. Meu Deus, olha isso. A Bíblia vai dizer que ele nasce, e quando ele nasce, ele é escondido. Por quê? Porque não pode nascer. Quando a mãe pega o menino no braço, ela olha para ele, e o problema não era Moisés ser uma menina. Se ele fosse uma menina, não tinha problema. O problema era ele ser um menino. Ela está olhando e está dizendo: é problema. Aí Deus está lá em cima olhando e dizendo: é solução. Por que, pregador? Nem tudo que parece que é problema é problema. Tem solução que vem na embalagem de problema. Alguém está olhando e está dizendo: é problema. Deus está olhando e dizendo: é essa adversidade que você está passando que eu vou usar para levantar a tua casa. É no meio desse processo que eu vou virar a chave da tua história. Entenda isso. Meu Deus! Ela esconde Moisés, mas quem tem filho pequeno sabe, ela não pode esconder o menino por muito tempo. Quem tem filho pequeno sabe. Moisés é uma criança. Imagina quando vai dar banho e bebê, parece que está matando. Imagina quando ele dá banho nesse menino, ninguém pode saber que ele está lá. Moisés começa a gritar, todo mundo fica apavorado, porque se Faraó achar, ele mata, ele tira a vida do menino. E quando Moisés começa a chorar, esse negócio me chamou a atenção, varão. A Bíblia não diz, mas estudando eu pude perceber que existe uma tradição que diz que quando o menino começava a gritar, a chorar dentro de casa, todo mundo rodeava a casa do menino, aonde ele estava, e começava a cultuar e adorar a Deus. Então, pelo lado de fora da casa tinha culto, mas do lado de dentro tinha choro. Do lado de fora tinha adoração, mas do lado de dentro tinha choro. Ai, quantos entraram aqui hoje, Meu Deus! chorando e gemendo por dentro, mas eu tenho uma palavra do céu para você.
Enquanto eles adoravam pelo lado de fora, Deus dava livramento para o menino do lado de dentro. Eu vou repetir isso aqui, porque o Senhor acabou de me dar. Enquanto eles adoravam pelo lado de fora, Deus livrava dentro da casa. Enquanto você adora aqui, Deus está livrando a tua casa. Enquanto você adora aqui, Deus está livrando o teu casamento, a tua chamada, a teu ministério. E quem está entendendo, abre a boca e enche essa casa de glória. Deus está livrando na Que coisa linda! Até agora há pouco o faraó queria matar. Agora está correndo em volta de faraó e chamando ele de vovô. É engraçado que Moisés vai parar bem na mão de quem queria matar ele. Ai! Entenda isso. O menino é pegado, é levado, é colocado no rio, entra no rio sem nome. No rio que ele era um rio perigoso. Historiadores dizem que naquele rio havia muito crocodilo, havia muito animal. Então o perigo de Moisés ser devorado no caminho era muito grande. Só que a Bíblia diz que quando ele caiu dentro do rio, Miriam vai acompanhando ele do lado e cuidando, olhando aonde Moisés está vindo. Miriam, que é sua irmã. Ou seja, Moisés estava correndo perigo dentro do rio, mas alguém estava cuidando. Você não pegou. Moisés estava dentro do processo. Aí alguém está olhando em volta e dizendo: vai morrer, acabou, estou sentindo que ele vai parar, estou sentindo que ela vai parar. Vai parar nada, Satanás. Vai parar nada, Pombagira. Vai parar nada, Zé Brinca. Por quê? Porque tem alguém que está cuidando. Quem é ele, pregador? O Espírito Santo de Deus. Sabe o que é lindo? É que o rio dos hebreus, que os hebreus se banhavam, ele desce. E faraós se consideravam Deus. Os faraós daquela época se consideravam Deus. Quem assistiu o filme do 300 sabe que os faraós, os reis da época, se consideravam deuses. Moisés entra no rio. E a Bíblia diz que ele vai parar na mão da princesa. Mas para parar na mão da princesa, ele não podia descer. Ele teria que subir. Oh, glória! Faraó não ia se banhar em um rio aonde os hebreus se banhavam primeiro, não. O rio tinha que passar primeiro lá, porque ele era um Deus. Ele não podia se banhar em águas impuras. Mas é engraçado que a princesa está no palácio, e o palácio é para cima. Meu Deus! Aleluia! Moisés é colocado para descer, mas sobe. Oh, glória! Glória! Quando Deus está no negócio, até o que é para descer sobe para cima. Quando Deus está na situação, até o que era para dar errado vai dar certo. Até porta que estava fechando abre. Até o que era para não ir vai ir. Queira o diabo ou não queira, Deus vai te levantar. Queira o inferno ou não queira, a cura vai bater na tua porta. Queira o inferno ou não queira, a porta vai abrir. E eu sou profeta, eu vim profetizar. Eu estou recebendo algo do céu. Deus está me dizendo que vai virar a chave da tua história. Queira o diabo ou não queira. E eu vim gritar isso
fresco do céu, irmão. Ele vai parar na mão de quem queria matar ele. Até agora queriam matar ele. Mas até quem queria matar agora vai ter que aturar. Vão ter que te aceitar. Ai, o diabo vai ter que engolir a tua chamada. Ai, olha para quem está no teu lado e ajuda eu a pregar. Fica olhando para mim não, eu sou meio doidão mesmo, irmão, para pregar. Olha para quem está do teu lado, diga para ele, vão ter que te aceitar. Diga para ele aí, vão ter que te aceitar. Quem te chamou foi Deus. Diga para ele, diga para ele. Quem te chamou foi Deus. Acabou, irmão. Eu ainda estou começando. Entenda isso. Agora ele vai cair na mão. Mas só que quando ela vai tirar o menino da água, ela tira ele da água. Ela diz assim: esse aqui vai chamar Moisés, porque não tinha nome e foi retirado das águas. Olha a tipologia disso com o batismo nas águas, varão. Depois que ele sai da água, ele tem outra identidade. Depois que ele sai da água, ele tem outro nome, ele tem identidade. Por quê? Porque antes de deleitar sobre a água, você era só mais um Zé Ninguém por aí, bebendo cachaça, fumando maconha, cheirando cocaína, andando com ferro na cintura. O diabo queria te matar com o nariz entupido de cocaína e com o ferro na cintura. Só que Deus te deu um banho de água, te lavou, te deixou branquinho que nem e te deu agora identidade para você adorar. Para você adorar. Agora a Bíblia vai dizer que ele cresce. E Deus me deu isso essa semana. Isso aqui é muito sério, irmão. Glória a Deus. Porque eu vi na história de Moisés, apesar de fazer muito tempo, alguém que teve que trocar a glória de um palácio por uma chamada. Glória a Deus. Ele era filho adotado da princesa. Seu destino é príncipe. Mais tarde se tornar um dos maiores daquele lugar. Só que quando Deus se apresenta para ele, Deus maravilhoso. Não tem como resistir. Deus fala para ele: Moisés, é o seguinte. E o pior é que Deus não falou com ele na hora que estava bom. Deus falou com ele, ele tinha acabado de matar um homem. É na hora que está doendo que Deus se manifesta para Moisés. Moisés, tem um povo, e esse povo, eu escolhi ele, e ele vive debaixo da escravidão. Você conhece a história, irmão? Moisés aparece diante de Faraó, o coração dele endurece, depois amolece. Enfim, eu gosto da última vez que Moisés falou com Faraó. É interessante o que ele falou. Porque ele disse, trazendo para uma linguagem mais original, ele disse para Faraó: Faraó, hoje é a última vez que você vai me ver. Depois do mar, você nunca mais vai me ver. Sabe o que Deus está dizendo? Sabe aquela perseguição? Hoje é a última vez que ela te viu. Depois do mar, ela nunca mais vai te ver. Não entendeu? Vou melhorar. Deus vai te arrancar do raio de visão do teu inimigo. Isso daqui é profético, irmão. Deus vai te arrancar do raio de visão dos seus perseguidores. Hoje é a última vez que a circunstância te viu. Depois do culto,
vem aqui e me chama de falso profeta. Glória a Deus. Aleluia. Isso é revelação, irmão. Glória! Olha, querido, quando Deus chama Moisés tem que renunciar à glória de um trono. Porque chamado não é para quem está agarrado na cadeira. Aleluia! Chamado não é para quem está agarrado no trono. Chamado é para quem tem coragem suficiente de largar a mão das vestes do anel de Faraó, colocar a cruz nas costas e carregar. Chamado não é para quem topa na primeira, caralho. Chamado não é para quem fica jogado no canto chorando na primeira, não. Chamado é para quem carrega a cruz do Evangelho. Oh, glória! Olha que lindo isso, irmão. Ele chega diante do Mar Vermelho. E a Bíblia vai nos dizer, não é eu que estou falando, que um vento oriental soprou a noite toda e dividiu o mar em dois. E o povo passou no meio. Aleluia. O segredo que tem aqui, ele me contou, como um vento que tem força para abrir o mar, não derruba quem passa no meio. Glória a Deus. Como um vento que tem força para abrir o mar, não derruba quem passa no meio. É muito simples, ele me disse assim, ó, nem todo vento que sopra é para derrubar. Existem ventos que vêm para te levar para frente, Lucas. E eu quero liberar isso na tua vida. O vento bateu, mas não vai te derrubar, vai te levar para frente. Até a prova que veio para te derrubar, não vai mais te derrubar, vai te levar para frente. O fato é que Israel atravessa. E agora nós estamos no texto que nós lemos, porque Israel vai sentir fome. E a promessa já começa com calor. A promessa já começa com deserto. Percebeu? Sempre que Deus quer te dar alguma coisa, o calor do deserto começa a bater. Aleluia! Quem se lembra de Jesus? Nunca operou milagre antes de passar pelo deserto. Não existe um milagre na Bíblia antes dele deleitar a cabeça no peito de João. Mas depois que ele vai para o deserto, a sua trajetória é marcada por milagre. Porque só viveu milagre quem passou primeiro pelo deserto. Israel está no deserto. Ele começa a murmurar. E Deus fala com Moisés e diz: eu vou mandar maná. Só que o maná vai servir só para um dia, só para um momento. E se guardar vai estragar. Quando Israel tentou guardar, no outro dia o maná estava todinho estragado. Aí eu aprendo, varão. Israel nunca plantou um pé de alface no deserto. Israel nunca plantou um pé de couve no deserto. Por quê? Porque deserto não é lugar de cultivar coisa da terra. Deserto é lugar de ser sustentado pelo céu. Eu vou repetir essa chave para você. Deserto não é lugar de cultivar coisas da terra. Deserto é lugar de ser sustentado pelo céu. Ai, no meio dessa prova, não é o pregador que vai te sustentar. No meio desse deserto, não é o pastor que vai providenciar. No meio do deserto, não é o amigo, não é o pai, não é a mãe, não é o namorado. No meio desse deserto, você vai depender de somente um fator para sobreviver. Quem é ele, pregador? Jeová! Não vai faltar farinha,
Meu Deus. Está entendendo, irmão? Se fosse eu, já estava pulando. Glória. Aleluia. Ai, Meu Deus. Oh, glória. o maná chove. Só que o que Deus dá, naquela época, é para o momento. Glória a Deus. Aleluia. E eu vou encerrar já. Glória a Deus. Israel entrou no deserto com um povoado de 400 famílias. Durante o deserto eles foram se aumentando e saíram somando mais de 8.000 famílias. Ou seja, ele entrou pequeno no deserto. Aleluia. Meu Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Entrou com 400 famílias no deserto. Atingiu Canaã com milhares de famílias. Quando ele entrou no deserto, ele era pequeno. E depois que ele saiu do deserto, ele é grande. Glória a Deus. Aleluia. Porque deserto não mata crente. Deserto faz crente crescer. Deserto não mata crente. Deserto faz crente. Por quê? Porque quem projetou o caminho do deserto foi Deus. Glória a Deus. E quando Israel sentiu sede, eu imagino Deus lá no trono sentado, e alguém chegando para ele dizendo: o que você está projetando? O que o Senhor está projetando? Adorando a Deus. E eu imagino Deus falando: estou projetando o caminho do deserto. E o que vai ter no caminho? Maná do céu e água da rocha. Por quanto tempo? Por quanto tempo? Enquanto Israel estiver no deserto, entenda, a água sai da rocha, e até o final da história a rocha ainda está lá. Aonde Israel vai, a rocha atrás. Por quê? Porque enquanto Deus estiver na nuvem, enquanto Deus estiver na direção, você nunca vai sentir sede. Você nunca vai sentir sede. E tem mais para você. Não é você que vai correr atrás da rocha, é a rocha que vai correr atrás de você. Não é você que vai correr atrás da água, é a água que vai correr até você. Se coloque em pé em nome de Jesus, que eu vou fazer uma oração e você está. Aleluia.